Lai, eu morro de vergonha de mandar mensagem. Parece que eu tô incomodando a pessoa. E se o cliente me achar uma chata? Quantas vezes tu já pensou isso? Ou pior, quantas vezes tu deixou de oferecer o teu produto e o serviço mesmo sabendo que podia ajudar? Só que não queria parecer inconveniente. Pois é hora da gente conversar sobre isso, mas com carinho, com coragem e, claro, com muita técnica aqui. Porque se tem uma coisa que trava as vendas, não é o cliente não. É esse medo que paralisa de parecer vendedora demais. E é essa a ideia de que vender é se impor, quando na verdade vender é tu servir. Eu sou a Lai, do canal Lai Descomplica, e aqui tem vídeo novo toda semana com dicas práticas, descomplicadas e reais, para que você consiga vender todo dia. Mas onde que nasce a vergonha? A vergonha de oferecer pelo WhatsApp quase nunca tem a ver com o cliente. Ela nasce aqui, ó, dentro da nossa cabeça. É o medo de ser rejeitada, de parecer forçada, de ser vista como só mais um que quer vender alguma coisa. E sabe o que acontece com tudo isso? Tu fica esperando a pessoa vir até ti. Só que o cliente, ele não adivinha, né? Porque ele tá ocupado, ele tá na correria do dia a dia dele. E o resultado, tu fica te remoendo, cheio de produto parado ou agenda vazia e as contas estão ali, elas não param. E neste cenário, o que muita gente faz? Promoção atrás de promoção. Se sente forçada a baixar preço e dar um desconto imperdível e criar aquele combo que dilui mais ainda o teu valor. É um ciclo vicioso. Tu vai oferecer mais por menos na esperança de atrair alguém, mas na maioria das vezes, mesmo assim, tu vende pouco. E por que isso acontece? Porque lá no fundo, essa estratégia é um reflexo de como você se sente. Você se dá pouco valor. E o cliente, mesmo que inconsciente, ele percebe. Se você não valoriza o teu produto ou o teu serviço, por que ele valorizaria? E isso só reforça a ideia de que o que você oferece é mais do mesmo e não a solução valiosa que realmente é. E na cabeça de quem não vê o seu próprio valor fica: e se eu mandar e ele não visualizar ou não responder? E se ela me responder atravessado? E se eu parecer que estou desesperada? Agora pare e pensa comigo, com muita sinceridade aqui. E se você não mandar e ela comprar de outra pessoa? Alguém que inclusive não tem vergonha nenhuma de falar. Toda vez que bater aquela dúvida, faz um cheque rápido, que é tira e queda. Se eu não falar isso, como que ela vai saber que eu vendo essa solução? Provavelmente a resposta vai ser: ela não vai saber. Então entenda, você não está vendendo à força, de jeito nenhum. Você está liberando acesso a algo que pode verdadeiramente ajudar alguém. E mais, se até você tem insegurança de vender, como é que a pessoa vai confiar no que você está vendendo? É fundamental parar tudo e refletir sobre isso. O cliente, ele percebe no teu tom mais do que o que tem no teu texto. Se tu chega com medo, ele sente. E se tu chega com clareza, ele vai te escutar, ele presta atenção. Eu já vou aproveitar para te pedir para fazer os 2 cliques aqui para te destravar mais ainda a tua jornada. Primeiro, te inscreve aqui no canal Lai Descomplica. E segundo, se tá fazendo sentido essa aula até agora para ti, curte o vídeo, porque assim eu sei que tu tá junto comigo nessa. E bora continuar, que agora a gente vem de parte prática. E tu não vai querer perder aqui. Primeiro, comece com o contexto, não com a proposta. Aqui é onde vem aqueles pensamentos intrusos de que o cliente, ele está ocupado, ele não quer ser abordado por mais uma oferta. Você precisa então quebrar esse padrão de intrusão comercial que ele já está esperando. Ninguém gosta de receber um preço ou um link de vendas na primeira interação, sem nem saber quem é você ou por que você está falando ali com ele. E isso é visto como um total desespero e uma falta de profissionalismo. Você não vai mandar um "oi, tudo bem? Eu trabalho vendendo isso e o preço é X". Essa abordagem é totalmente fria e impessoal. Ela não funciona porque não cria conexão, não resolve o problema e não demonstra valor. Então presta atenção aqui, tu não tá empurrando algo, tá iniciando uma conversa de valor. Mas o cliente, ele recebe dezenas de mensagens de vendas por dia, mas pode ter certeza que a maioria delas é irrelevante e fria. Então aqui é o momento de tu se destacar no meio de toda a multidão, mostrando que tu enxergou de verdade, que não é só mais um número na tua lista. Aí você fez a lição de casa e encontrou um ponto de conexão com esse cliente. Tá, mas como é que eu vou começar essa mensagem? Então eu vou te dar um exemplo aqui que funciona para qualquer nicho. Vou usar o nicho de estética. Oi, Juliana, vi que você comentou sobre aquelas manchinhas na pele na postagem do @BelezaEmDia
E isso me fez pensar numa dica que pode te ajudar a clarear sem agredir a sua pele. Isso você sempre vai usar quando ela interagiu em alguma rede social ou comentou algum post relevante. Ou então tu pode mandar: oi Carla, tô te mandando essa mensagem porque lembrei que você comentou sobre a pele sensível, que irrita fácil, e achei um procedimento novo que pode ser perfeito para você. Aqui é quando teve alguma conversa anterior ou algo que te remeta àquela pessoa. E aqui tu sempre te pergunta se tu tá criando um terreno fértil para o teu cliente queira ouvir o que tu tem a dizer. Depois de tu abrir a conversa com um contexto relevante, a próxima etapa é fundamental para te manter o diálogo. Senão a tua conversa vai morrer. O cliente ele precisa interagir, se abrir e te dar mais informações sobre as dores e as necessidades dele. Um exemplo de como é que tu pode continuar essa conversa. Você tem usado algo para resolver o teu problema X, lidar com o desafio ultimamente? Isso vai te dar insights sobre o que ele já tentou e se funcionou ou não. Ou então, como você tem lidado com essa situação ou problema, tu vai descrever ali no seu dia a dia. Abre um espaço para ele descrever para ti a dor em mais detalhes. Ou então, quer ver como a solução do meu produto XPTO funciona na prática para os casos como o seu? Aqui tu vai oferecer uma próxima etapa com valor, não somente uma venda. A conversa flui muito melhor, te dá margem para te entender profundamente o teu cliente e só então tu vai apresentar a tua solução de uma forma relevante. E sempre deixa claro que tu tá ali para te ajudar, não para te forçar nada. E aqui um dos pontos mais sensíveis da abordagem é o dilema de tu parecer desesperado, ou então aqueles vendedores agressivos. Muitos vendedores são insistentes, empurram e isso afasta o cliente. A resposta para isso é justamente o oposto. Alivie a pressão. Use frases que podem ser usadas na conversa, demonstrando a empatia e respeito pelo cliente. Se não for o teu momento, tá tudo certo, tá tudo bem, mas achei que isso poderia te interessar. Não quero te tomar muito tempo, mas achei que valia a pena compartilhar contigo. Fique à vontade para te me dizer se isso não faz sentido para ti agora, neste momento. E isso tira o peso da conversa e o mais importante é tu mostrar empatia. É um gesto de respeito que o cliente valoriza, pois ele sente que ele não está sendo coagido ali. E essa atitude desarma as defesas e abre um canal para uma comunicação muito mais honesta. Nessa primeira parte da jornada foi para a gente superar a vergonha de oferecer o que a gente vende e todos os bloqueios que rondam a nossa mente. E como que a mudança de mentalidade ela nos liberta. Mas se mesmo com tudo isso a pessoa não te responder, ou se ela te disser que tá sem dinheiro, e como saber se tu tá realmente evoluindo ou tu não tá só se sentindo ocupado e não tá realmente trazendo vendas? Na parte 2, porque eu dividi essa aula em 2 aulas, em 2 vídeos, eu vou te mostrar exatamente como tu lidar com esses outros dilemas do nosso dia a dia da vida real. E eu deixei aqui abaixo do vídeo o link para as minhas 5 aulas que vão destravar as tuas vendas estratégicas. É um curso gratuito, clica ali e já acessa agora. Eu tenho certeza que vai te ajudar a dar um up nas suas vendas. E eu te espero no próximo vídeo.